Então aí na letra B agora, baseado em algumas falas do André Lima e também do Josh McDowell, vamos aprender alguns fatos importantes sobre a Bíblia. Primeiro deles, primeiro desses fatos é que a Bíblia ela é única em sua ou na sua coerência. Por quê? Ela foi escrita em mais de 1500 anos, ela levou esse período aproximadamente, sempre lembrando aproximadamente, se pegarmos de Moisés, o Gênesis, até o Apocalipse de João, nós temos aí um período de aproximadamente 1500 a 1600 anos, em torno disso, certo? Além de contar com o trabalho de 40 autores diferentes. O Moisés, que foi um líder político, um legislador, assim melhor dizendo, que estudou nas universidades do Egito. O Pedro, um pescador. Perceba que você vai de Moisés a Pedro, a nível de preparo, de estudo, de preparo, digamos assim, intelectual até mesmo, Você tem Moisés, um homem extremamente preparado, e você tem Pedro, um homem muito simples, um pescador, mas ambos sendo utilizados nesse processo de inspiração divina e transmissão da verdade de Deus, Então você tem Moisés, você tem Pedro, você tem Amós, que era um agricultor ou até mesmo um boiadeiro, Amós, um homem também do campo. Você tem já agora o Josué, um verdadeiro general, Daniel, um primeiro-ministro. Lucas era um médico. Salomão e Davi eram reis. Mateus, um coletor de impostos. E Paulo, um erudito. Então você tem pessoas simples, Pessoas simples. E você tem pessoas bastante eruditas, como é o caso de Paulo, Até mesmo o próprio Salomão, o homem que a Bíblia diz o homem mais sábio que já existiu, um homem muito preparado intelectualmente, Salomão, apesar de cometer pecados terríveis, mas foi um grande homem, Também o Lucas, um médico e também historiador. Mas ao mesmo tempo você tem Amós, um homem simples do campo, você tem Pedro, um pescador. Então Deus fazendo uso, de todos esses homens para que a sua palavra então fosse transmitida com fidelidade e chegasse também até, por sinal, chegasse até nós, certo? Então ela é única em sua coerência, porque há um espaço de muitos anos para ela ser escrita. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores e em 3 idiomas, Você tem aí 3, por quê? Antigo Testamento, o grande idioma é o hebraico, porém pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego, Então você tem hebraico, uma parte bem menor em aramaico e o Novo Testamento em grego. Mas a nível de gravar essa informação, de memorizar, guarde que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Então veja só ainda, ela é escrita em 3 continentes. Os autores eles estão em lugares geográficos diferentes, Então você tem aí Ásia, Europa e o norte da África, Os autores bíblicos falaram de centenas de temas com harmonia e coerência, desde Gênesis até Apocalipse. Há uma única história que vai se revelando. Qual é essa história? Qual é esse drama? É a redenção do homem por parte de Deus. Então Deus vai se revelando no decorrer da história. Isso chama-se revelação progressiva. Deus vai se manifestando, o seu plano vai ficando cada vez mais claro até chegar no clímax que é o seu Filho Jesus Cristo. Certo? Veja só, ela é única também, nós acabamos de ver aqui. Ela é única em sua coerência, mas ela também é única, nós vimos aqui única na sua coerência, mas ela também é única em sua circulação, Ela continua sendo o livro mais distribuído em todo o mundo, isso é interessante. Também ela é única em sobrevivência. As cópias bíblicas sobreviveram através dos séculos. Nós ainda veremos mais detalhadamente isso em outra aula. Elas sobreviveram através dos séculos. Além disso, ela sobreviveu a diversas perseguições e críticas. Isso se dá aí ao longo dos tempos e aí acontece também. Ainda hoje você vê esse tipo de postura em relação à palavra de Deus, porém ela permanece, ela avança, ela continua sendo distribuída e continua sendo também traduzida, em várias partes aí do mundo, em várias línguas, Então ela é única em número de traduções também, Veja só esses dados aqui importantes. Segundo a Wycliffe Global Alliance, a aliança
a Aliança Global Wycliffe, né? É uma agência que trabalha com tradução de Bíblia. Se não me engano, foi fundada também pelo Cameron Townsend, né? No século XX. Você pode verificar isso à parte, ok? Então você tem aí os dados de 2021, são dados atualizados, né? De como está, né? Como estão aí as traduções ao redor do mundo, como está acontecendo esse processo, né? Dê uma verificada, né? Observe só. No mundo nós temos aí aproximadamente 7.360 idiomas, né? A população mundial, ela está em aproximadamente 7,9 bilhões de pessoas. 3.495 idiomas têm alguma parte da escritura. Isso equivale a 7 bilhões aproximadamente de pessoas, né? Alguma parte da escritura. Veja bem, isso pode ser apenas um trechinho, né? Pode ser de repente um capítulo, pode ser um livro, algo nesse sentido, né? Apenas um trechinho. Então, desses 7.360 no mundo, 3.400 e pouco tem alguma partezinha da escritura, né? Mas observe aqui, 717 idiomas com a Bíblia completa. Então, a Bíblia completa realmente o Antigo e o Novo Testamento, você tem apenas 717 idiomas, né? O que abrange aí um número de aproximadamente 5 bilhões, né? 5 bilhões e meio aí de pessoas, né? Certo? 1.582 idiomas com o Novo Testamento completo, né? Então, de 7.360, você tem 1.582 idiomas, né? Com o Novo Testamento completo. 1.196 idiomas com algumas porções da Bíblia traduzidas, né? Certo? Algumas partes, um bloco de livros, vamos pegar, por exemplo, sei lá, de repente os livros poéticos, o Pentateuco, ou quem sabe o Evangelho, né? Então os Evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, de repente você tem algumas seções, algumas porções da Bíblia ali traduzidas, né? Então 1.196 idiomas neste caso. Agora vamos pegar um resumo disso, né? Como está a atual situação, lembre-se, dados de 2021. Nesse sentido, estamos aí indo para metade de 2022, então em 2021 esses dados são bem atualizados, certo? Um resumo aí para nós. 717 idiomas no mundo, veja bem gente, de 7.360 idiomas, apenas 717 tem a Bíblia completa, né? 1.582 o Novo Testamento completo, 1.196 com porções da Bíblia, né? Equivale, né, a 3.495 idiomas, línguas, com alguma parte da Escritura, certo? Então, ó, Bíblia completa, Novo Testamento completo e algumas porções menores, né? Então, tudo isso você tem aí próximo a 3.500, o que dá aí praticamente a metade, né? A metade desses números aqui, desse total de idiomas, a metade com alguma, veja bem, com alguma parte da escritura, porque completa mesmo, a Bíblia completa, são apenas 717 idiomas, né? Então perceba que, abrindo aqui um parênteses, o desafio da tradução bíblica ele é muito grande. Então nossa oração deve ser também, devemos incluir nas nossas orações que Deus levante homens e mulheres para essa nobre tarefa, essa tão importante tarefa, que é a tarefa de traduzir a Bíblia. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho que demanda muito esforço, é um trabalho que não é fácil e ele leva anos para que uma obra fique completa, leva-se anos, décadas para que fique pronta, né? Então é um trabalho muito difícil, muito complexo, que demanda muito esforço, muito empenho, muitos gastos envolvidos, né? Então que Deus dê graça, oremos por isso, para que Deus levante jovens, né, levante homens, mulheres, garotos, garotas com esse desejo de se empenhar na tarefa de traduzir a Bíblia, né? Realmente é uma necessidade que nós temos. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem, talvez seja um instrumento de Deus um dia para essa tarefa, né? Lembro-me de ler certa ocasião sobre o Cameron Townsend, que foi um americano que chegou nas regiões da América Central para fazer ali um trabalho missionário. E em determinado local onde ele estava comunicando ali o Evangelho, e ele foi abordado com uma pergunta, né? Um questionamento que deixou ele chocado,
Por quê? Porque um nativo ali, um local, perguntou a ele, olha, se o seu Deus ele é tão poderoso e ele nos ama tanto, por que ele não fala a nossa língua, né? Então isso fez com que o Cameron Townsend se empenhasse, né? E então ele fundou uma instituição, fundou, na verdade, a Wycliffe, né? Global Alliance, e também uma outra agora que não me recordo de cabeça, mas ele iniciou esse trabalho de tradução bíblica para povos, né, e suas línguas nativas, certo? Então é um trabalho lindo, maravilhoso. Você tem aí hoje muitos brasileiros envolvidos aí nesse processo, mas a carência também é muito grande, né? Perceba, de 7.000 e poucos idiomas, nós temos a Bíblia completa em apenas 717, né? Então que Deus nos ajude, que Deus levante jovens para esse trabalho, para essa nobre tarefa, tá certo? Então a Bíblia ela é única no número de traduções, ok?